Bom dia a todos que resistem, né, a essa demorada sessão, a essa maratona parlamentar. Bom dia, mesa diretora, colegas vereadores, público que nos assistem pelos diversos canais de comunicação, membros desta altiva casa parlamentar. O professor Hélio terminou pelo que eu vou começar. Mais uma vez a gente se conectando aqui, né? Eu primeiro quero saudar, reabraçar meu colega de profissão, Domingos. Que bom revê-lo aqui, que bom perceber da sua prudência, da sua discrição, da sua diplomacia, da sua habilidade, da sua capacidade. Você faz falta nessa casa. E poucos dias aqui isso fica muito evidenciado. É possível debater em alto nível e, sobretudo, com respeito. E Domingos faz isso muito bem, mesmo sendo, como ele disse aqui, um aguerrido defensor da gestão. Mais do que qualquer um outro de nós, né? Quem dos 14 Domingos não defende, né, o valor da gestão do doutor Zé Maria Lucena. Que bom lhe ver aqui, saudável e produtivo. Verear, a turma tem dito, né, eu tenho escutado muito isso, que é difícil. Eu acho que é um pouco de desabafo, né, mas não podemos reclamar. Afinal de contas, a gente escolheu estar aqui, né? Nós escolhemos estar aqui. Nós assumimos o munus público de falar pelo povo e, em algum momento, o povo chateado, né, apanhar do povo também. Que esse apanhar seja só, né, com as vozes, com as críticas, né, no sentido figurado aqui. Ontem, para trazer o exemplo de um dia só de vereador, e sempre que eu tenho possibilidade eu falo sobre isso, né? Disseram, alguém disse, eu acredito que alguém muito frustrado em quem votou, que vereador não trabalha. Eu não encontrei esse dia ainda. Ontem eu madruguei da terça para quarta, comecei o dia no calçamento, reuniões aqui na Câmara, corri para o escritório, audiência, conferência da saúde, Ângela, não pude estar lá com vocês por conta de agendas, reunião com mesa, depois Pedra Branca, Cidade Alta, terminei 9 horas da noite na Maria Dias. Cheguei em casa, um beijo rápido na esposa e no filho, fui cumprir prazos do escritório. É a correria. Isso me faz refletir alguns contextos aqui dentro, alguns incômodos que eu acho que não deveriam existir nessa casa. Primeiro, porque nós devemos compreender, e o legislador, eu entendo, distribuiu os assentos de acordo com o tamanho da população, justamente para que a gente tivesse aqui várias representações, várias vozes. Nós temos um executivo. O executivo não precisa discutir com quem concorreu com ele. Ele foi eleito. Mas nós aqui somos obrigados a ouvir a opinião dos outros. Nós somos obrigados, esse é o meu sentimento, a festejar a conquista dos outros. Ou nós não estamos na mesma cidade? Eu entendo que sim. É por isso que eu nunca cheguei para fazer qualquer requerimento dizendo que um colega vereador recebeu um outro. Eu nunca cheguei para pedir emprego, porque nem isso eu peço. Mas eu festejo quando eu vejo um serviço na Pitombeira, quando eu vi aqui, depois de muito cansaço, uma transferência de tentativas de pavimentação do quilômetro 60 do vereador Eliezer, transferida para o seu filho, Domingos, que continuou a luta e festejou aqui o início. Eu festejei junto. E eu não vou ser hipócrita, Domingos, nunca, de dizer que a luta do quilômetro 60 é minha. Não é. Eu festejo. Eu somo esforços. Mas eu tenho que ser honesto, eu tenho que ser justo com quem batalha e com quem elege prioridades. Nós sabemos aqui que muitas vezes o vereador coloca um requerimento para cumprir tabela, porque alguém pediu. Mas em algum momento, e não é uma desatenção, o vereador não consegue encaixar aquele requerimento na execução do serviço. Tem tantos outros na frente. Surgem medidas emergenciais,
E aqui eu não vou falar nem do que eu tenho dito, né, das indicações especiais, porque essas aí são desprezíveis. Mas a gente tem que entender como é que as coisas acontecem. O vereador tem 50 pedidos, alguns ele coloca como prioridades. O que o professor Hélio pediu com menos energia, pode ser que tenha sido uma prioridade minha, e tenha sido atendido como prioridade minha mesmo, o professor tendo pedido em outro momento, e vice-versa. E que assim seja. Eu não entendo, me desculpem a palavra, um certo chororô. E eu até convoco para que o comportamento da gente seja de união. Eu não vou em momento nenhum, colega Arimateia, dizer que eu pedi mais a estrada Centro-Espinho, quando eu sei que você quase toda semana está pedindo por isso aqui, está andando, está fazendo vídeo. Eu vou ficar feliz quando sair. Embora eu também já tenha subido aqui para falar. Não reconhecer o trabalho do colega vereador é diminuir a si mesmo. É afastar os outros da fortaleza que o nosso município precisa. De fato, Hélio, essa sessão foi um pouco diferente, um tanto diferente, um pouco não. E tomara que não seja efeito da água, tomara que seja efeito da consciência. Às vezes de um parlamento adormecido, às vezes de um condicionamento de décadas, da própria população que aceita alguns comportamentos mesmo. E aqui eu não estou criticando ninguém. Também é da humanidade descansar, adormecer, esfriar. A gente precisa estar sempre sendo provocado. E essa minha fala aqui eu conecto com a sessão passada, quando eu tentei falar, não consegui, fui interrompido. Respeito, o vereador Heraldo, tenho um respeito muito grande por ele, ele não pôde ficar aqui na sessão, meu respeito também, disse que estava com dor de cabeça. Mas eu aguardo que ele esteja me escutando, e eu peço, colega vereador, que você me escute atentamente, com o sentimento de uma pessoa que lhe respeita. Como sempre respeitei, por algumas candidaturas suas, votei e pedi voto no senhor. Em alguns momentos, a gente precisa compreender que não é com força que a gente ganha, que a gente vence. A gente não precisa estar divergindo eternamente do ponto de vista pessoal, porque a gente precisa encontrar uma solução. A gente não precisa estar aqui incomodado porque um outro vereador fez uma fala mais forte na tribuna cobrando. E aqui eu não estou criticando a postura de ninguém, porque todo mundo tem a sua forma de cobrar. E quando alguém traz uma cobrança mais séria para cá, ninguém tenha dúvida, tantas outras vezes falou nos bastidores. É assim com qualquer um de nós. Eu convidei para uma reunião lá na minha casa, ofereci a casa, é claro que não é obrigado, mas a comunidade aceitou. Convidei nessa tribuna para uma reunião sobre o pavimento dos eucaliptos. Quem foi aqui que não pediu pelos eucaliptos? Todo mundo. Eu só cheguei para somar, não cheguei para tomar nada de ninguém, não. Essa obra, quem contrata, quem paga, quem inaugura, quem festeja, inclusive sob minhas palmas, é a gestão municipal. Ou vocês já viram alguma placa de execução de obra de vereador? Não tem. Eu tive a alegria de receber na minha casa pela primeira vez a vereadora Ângela, que escutou o meu convite aqui e foi participar da reunião, dar sua contribuição, registrar o seu empenho. Naquela mesma noite, o vereador Flauber também. E eu não vou ser, digo com o colega vereador também, nunca vou me apropriar da sua luta, e eu digo isso, você tem o meu empenho, a minha fala em seu favor, das obras que Vossa Senhoria conseguiu. O que realmente causa estranheza é alguém que tem diversas reformas, calçamentos, máquinas à disposição, trocentos empregos, se incomodar com algo que é feito para a população, com um pedido coletivo. Isso é inconcebível. Eu aguardo muito que eu não precise vir a essa tribuna para falar sobre colegas que botam o freio nas obras dos outros.
Esse ano eu recebi um abraço de um colega aqui, eu acho que até pela imaturidade política, eu também tenho muita, que me pediu desculpa, reconhecendo que fez esse ato e que não era o certo, que a gente era para trabalhar junto. George, eu atuei contra você, contra o seu requerimento, mas eu entendi que o caminho não é esse. Me desculpe, vamos trabalhar junto. E, de fato, no período em que essa trava foi posta, as coisas não aconteceram. E não fui eu que perdi. Eu continuo com a minha vida, continuo com o meu escritório, mas continuo também falando aqui. É por isso, Domingos, que eu falo que eu me solidarizo com o calçamento do quilômetro 60, mas não vou tomar a bandeira da sua mão para dizer que é sua, não. É porque eu compreendo que a população de lá merece e que não se justifica começar uma obra para não terminar. Muito menos se justifica um vereador atrapalhar uma ação do outro. Isso é medíocre, isso é tristonho, sabe? Isso deprecia demais a imagem desse parlamento. Que bom seria que toda quinta a gente estivesse aqui, cobrando com veemência, como foi cobrado aqui, na sequência das falas dos colegas, tantas obras pendentes, compromissos. Ou não é o nosso papel? Eu deixo de ser situação porque eu estou cobrando um compromisso que a situação estabeleceu comigo. Eu sou situacionista, fui eleito nesse grupo, defendo esse grupo, entendo que o nome do Dr. Zé Maria, dos 3 que concorreram com ele, continua sendo o melhor. E não é só um sentimento de George, o resultado fala por isso. Agora, vim fazer discurso nessa mesa de segregação. Nós não estamos em eleição. Semana passada foi comentado, o vereador George sobe na tribuna, parece que quer tomar o assento do prefeito. De forma nenhuma. O momento da eleição vai chegar, quem quiser concorrer, concorre, inclusive George. Eu agradeço os olhares sobre a qualidade e o resultado do nosso trabalho. Mas o propósito não é esse. O propósito é cumprir a vereança. Quando eu tiver que chegar aqui e elogiar, eu vou elogiar. Cobrar, eu vou cobrar. Se for só cobrança, é só cobrança. Se for só elogio, é só elogio dos resultados. Se for os dois, é os dois. Se for para me somar algum colega, também. Agora eu convido a gente partilhar de uma conexão, não é nem partilhar, a gente conectar com a produtividade que não seja o individualismo. E aí eu conecto de novo com a semana passada, onde o colega subiu para a tribuna para dizer, vamos tirar os interesses do meio. Eu lhe devolvo esse convite, porque eu não tenho interesse não. Mas se quiser falar sobre os interesses, sobre os empregos, sobre os contratos, sobre os negócios, colocados à frente dos pedidos coletivos, a gente trata sobre isso. Não é o meu propósito. Toda vez, e repito, que eu subi a essa tribuna para falar do colega vereador, foi para elogiar. Elogiar. E todas as vezes que eu tenho vindo aqui para tratar sobre isso, é porque o meu nome é referido. Eu entendo até que não são assuntos de tribuna, mas como são trazidos para cá, aqui, se continuar, terão a resposta na medida em que trouxer o assunto para cá. Falando de coisa boa, de cobrança, do exercício parlamentar, que é o devido pela gente, eu inicio aqui com as coisas boas aos colegas amantes do direito, registrando a minha honra, a minha alegria em participar dos quadros da OAB, neste mês, comemorando 90 anos, OAB Ceará, que eu parabenizo em nome do presidente Erinaldo Dantas, do nosso presidente aqui, Richardson Reis, que cumpre muito bem o exercício da presidência, que faz um trabalho de representação da categoria e também o papel social muito bem desenvolvido. E agora, recente, tivemos frutos do exercício da OAB na cobrança da cidadania com a audiência pública com representantes da empresa São Benedito. Quem é usuário sabe, quem é morador de Limoeiro reconhece tantas e tantas queixas. Essa casa, inclusive, tiveram debates calorosos sobre isso, audiências públicas provocadas, e a OAB, nesses dias, teve uma audiência pública para tratar sobre isso. Inclusive, encaminhamentos importantes foram administrados sob a presidência do nosso colega, Dr. Richardson Reis. Sobre os requerimentos da semana, eu falo aqui da estrada de Genipapeiro, que liga a Barragem das Pedrinhas, uma via de acesso também naquela região da cidade muito importante, que nesse período chuvoso, assim como todas as outras da cidade, ficam em situações muito delicadas, por isso aqui o nosso pedido. Para o PSF
da Pedra Branca, a nossa requisição também, o requerimento para que possam levar para lá cadeiras que sirvam para os usuários, para que eles possam melhor se acomodar durante a espera do serviço público. E para que a gestão municipal, e é que eu faço um pedido aos colegas da Segurança Pública, o colega Arimateia e o colega Rubens Sérgio de Araújo, para que a gente possa somar esforços junto à gestão municipal para que ela retorne para essa casa o projeto de lei 9/2021, que trata sobre a reestruturação da guarda. A gente precisa modernizar, a gente precisa cumprir algumas exigências legais, implantar a corregedoria, implantar a controladoria. Nós precisamos criar a identidade funcional, nós precisamos submeter a Guarda Municipal ao chefe do Poder Executivo e, cumprindo algumas exigências, poder estabelecer convênios e receber recursos, modernizando a Guarda e melhorando, portanto, o serviço à nossa comunidade. Fica aqui o meu convite aos dois, o meu empenho nesse sentido. Eu não quero balançar bandeira nenhuma, nem quero que ninguém fique incomodado de dizer George não é militar e está puxando bandeira tal e está subindo, querendo que a luta seja dele. Não é minha, não. Se vocês resolverem sozinhos, eu bato palma daqui de baixo ou daí de baixo. Por mim, eu estou convidando para trabalho. PSF da Pedra Branca. A minha alegria, sobrepondo a tristeza de passar alguns meses com a obra parada, agora nós tivemos a ordem de serviço retomada. Tem sido esses os nossos pedidos, pedidos coletivos, pedidos de reforma de prédio, pedido de construção de estrada e a atenção nesse momento ao nosso mandato, para que a gente consiga desenvolver um pouco da nossa representação, ter alguns requerimentos atendidos, poder levar um pouco de satisfação para o morador que procura essa casa, que procura o vereador atrás dessas demandas. Eucaliptos, falando sobre isso, sobre as reuniões, iniciaram as obras. Volto a dizer aqui, é uma obra que todos pediram por ela. Eu, particularmente, coloquei os eucaliptos como uma prioridade de George. Todo mundo tem as suas prioridades, não é? Coloquei como prioridade de George. Como é que você colocou como prioridade, George? As emendas que nós tivemos acertadas do deputado Mauro Filho para destinar para Limoeiro, sob apontamento dos vereadores, eu me comprometi a destinar os R$500 mil para eucaliptos. Coloquei como prioridade. Quem quiser colocar eucaliptos como prioridade, faça o convite, faça a sugestão. O colega Domingos, eu acredito que tem um compromisso com o quilômetro 60, ou qualquer um outro, tem a Engarana, não é isso, Domingos? A gente não consegue, a gente não consegue cumprir tudo, mas esse é o meu compromisso. Esse é o meu compromisso. Domingos até falou que a dificuldade das emendas, as demoras, mas eu tenho esse compromisso com a comunidade. E aí, eu faço um alerta ainda no fechamento dessa sala, que nós estaríamos, Domingos, com essa angústia muito reduzida. A gente pode rediscutir isso aqui, inclusive com gestão, não é ambiente de conflito, não. Inclusive estabelecendo isso para uma nova gestão, que nós não sabemos nem quem é. Emendas impositivas, meu povo. Emendas impositivas. O professor Hélio poderia estar usando as emendas impositivas aqui para a quadra dos morros, ou para a pavimentação da Tenente Sebastião, que o colega acabou de pedir. O senhor teria recursos para apontar. Essa obra, Domingos, provavelmente do quilômetro 60, não teria paralisado. Nós precisamos discutir isso de forma amena, de forma branda, construtiva. Nós estamos aqui para fazer apontamentos também. E o fato de eu estar apontando ou cobrando, volto a dizer mais uma vez, não quer dizer que eu não seja situação. Eu estou apenas cumprindo o meu compromisso, como todos aqui hoje cumpriram. E que bom que cumpriram, e que bom seria se permanecessem desse jeito. Um abraço, bom trabalho a todos.